Pessoal, eu precisei vir aqui me manifestar porque hoje eu vi um vídeo com uma fala muito complicada sendo compartilhado por vários amigos meus. Se fosse só um ou outro, sabe, eu nem ia me preocupar tanto, mas dessa vez foram muitos e eu acho essa fala tão perigosa que eu precisei vir aqui me manifestar. É a fala desse praticante de Vedanta e vamos ver o que ele tem para falar. Pode experimentar de verdade o que se chama liberdade, que é você olhar para uma pessoa que você ama muito e não está mais do seu lado e compreender que ela está do seu lado sim, porque no momento que você se lembra dela, ela está com você. E já era assim quando ela estava viva. E depois Vixe, ele tá falando é de mortos, né? Eu já tava pensando aqui, quantas vezes eu já tentei falar com a minha mãe, por exemplo, e ela tá viva, né? Aí você pensa na pessoa, ela não tá. Aí você tem o número de telefone dela, liga e a pessoa não atende. Cai na caixa postal, né? Então, não sei de onde é que ele tá tirando isso aqui, mas isso aqui nem sequer é a parte perigosa, não. A parte perigosa começa agora. que ela está viva, é melhor ainda. Não é porque eu sou a favor da morte de ninguém, não. Mas é porque depois que uma pessoa falece, ela não tem mais os limites da ignorância do corpo e da mente. É muito importante a gente olhar as coisas de uma maneira crítica, porque senão a gente para e pensa que essa frase, o que ele está falando aqui é normal. Isso aqui não é normal de jeito nenhum. Ele acabou de colocar um pouco de utilidade na morte, sendo que isso é totalmente perigoso para a vida. Começar a glamorizar a morte, dizer que ela seria um outro estágio de liberdade finalmente, né? E dizer que quem tem um corpo e uma mente é um ignorante, né? E aí você pode até tentar defendê-lo, né? Dizer que ele não falou isso. Olha, ele até disse: eu não sou a favor da morte de ninguém, não, tá? Mas aí ele vem e completa com: é que quem está morto não tem mais os limites da ignorância do corpo e da mente. Se você não entendeu isso aqui como uma ofensa a você que tem um corpo e uma mente, é bom você ficar esperto, tá? Ela entende você de uma outra forma. Se você tiver um pouco de abertura espiritual, se permitir conversar com ela responde a você, mesmo sem estar aqui. Pensa nisso. Então, se você se permitir falar com essa pessoa e se você tiver um mínimo de abertura espiritual. Bom, é necessário que você perceba, se você não percebeu, que ele está te dizendo que quem não consegue falar com mortos é deficiente em alguma coisa. Ele está querendo causar uma falta em você que não consegue se comunicar com mortos. Significa que você não tem nenhum mínimo de abertura, ou seja, você é um cego, né? Espiritualmente falando. Caso você se preocupe em ser um grande vidente espiritual, você acabou de ser chamado de cego. Que mais? E também ele disse que você nem sequer se permite. Ou seja, significa que aquilo é tão normal e tão real, falar com mortos, que só pode ser porque você mesmo se impede de falar com eles. Você é que está sendo rebelde em não viver como ele, né? E isso faz com que pareça que ele faz essas coisas. Isso faz com que pareça que ele tem abertura espiritual, o que com certeza é uma mentira, não existe como medir essa história de abertura espiritual, e ainda faz parecer que ele tem contato com mortos, o que também, sem dúvida nenhuma, é mentira. Basta sabermos que não haveria como provar, né? Eu preciso lembrar que para as pessoas que veem espíritos, né, que dizem ter essa experiência, que eu respeito vocês. Mas vocês sabem que eu não acredito. Mas vocês têm uma memória daquilo que vocês vivenciaram. E vocês me contam. E eu agradeço por vocês me falarem das experiências que vocês têm. Mas vocês não estão lucrando nada com isso. Alguns até estão tentando, né? E vocês não estão disseminando também mensagens pró-morte, como esse guru está fazendo. Então, eu nunca vou fazer objeções para vocês que não tem tanto alcance como essa página.
e que estão apenas falando das experiências que vocês vivem. Vocês são inofensivos para a vida, estão vivendo a sua própria vida, são maravilhosas pessoas. Mas eu tenho muito desgosto em ver pessoas com um alcance muito grande soltando pequenas ideinhas que vão compondo o imaginário das pessoas e fazendo com que algumas que já estão com a vida por um fio, né, à beira de cometer uma loucura e tirar a própria vida, comecem a pensar que talvez exista algum grau de liberdade em sair da vida. Gente, isso é muito, muito sério. Eu já perdi 2 amigos que pensaram que alguma coisa seria realizável através da morte. E a gente tem que sempre pensar para quem que serve esse tipo de conteúdo. Serve para você? Não. Você não vai ter esse contato com mortos nunca. Não que ele seja provável, né? Você não vai conseguir conversar com eles e provar e registrar essas mensagens que você vai ter com os mortos. E serve para quem? Para ele, né? Porque se você quiser ter uma abertura espiritual, seria legal você começar a consumir os conteúdos dele, talvez pagar para ir nas palestras dele. Se talvez ele não cobra para que você vá nas palestras dele, de alguma forma ele lucra, nem que seja pelo sentimento de sentir-se útil e ter as pessoas o admirando ao redor dele. Mas, de qualquer maneira, visibilidade gera dinheiro sempre, né? E isso serve principalmente para manutenção do sistema capitalista, porque se a questão da liberdade e do bem-estar consiste apenas em iluminar-se ao ponto de poder até ter uma abertura espiritual de conversar com mortos, né? Então eu acabo enxergando toda a opressão desse sistema capitalista como uma coisa normal, sobre a qual nem adianta eu me organizar para combater, né? Para que eu vou combater a opressão, o sistema de discriminação, de divisão da sociedade por classes, de manutenção da miséria de um mundo todo para um luxo infinito de algumas dezenas ou apenas centenas de humanos que a gente nem vê e que nem trabalha, não contribui para nada? Para que eu vou me organizar para revolucionar, sendo que isso aqui é tudo uma ilusão? Ou seja, eu estou sofrendo e estou em risco de vida, mas não é porque estão me oprimindo e me explorando. Não, é porque eu sou um ignorante espiritual. A única saída para mim é me esclarecer espiritualmente, é quando me tornar um Buda. Eu sei que para muitos espiritualistas que estão me assistindo, pode parecer insensibilidade da minha parte, porque você está tendo algum tipo de conforto emocional no sistema de crenças que você tem seguido. E talvez para você até fazia muito sentido as mensagens desse guru. Mas eu estou aqui para dizer que eu acho muito mais insensível alguém poder lucrar com esse tipo de mensagem, explorando esse tipo de dor humana tão difícil que é de lidar, que é a dor do luto, e ainda a propagação de uma mensagem que minimamente glamorize a morte e faça com que ela pareça uma solução ou até um estágio de liberdade. Eu acho isso muito insensível. E então eu quero que vocês saibam que existe um vigilante aqui. Se eu ver qualquer mensagenzinha que eu considere potencialmente perigosa para os meus amigos, eu vou me manifestar sempre. Tá certo? Um abraço.